Olá, nós estamos para mais uma aula de escola dominical. Você é o nosso convidado, a nossa convidada. Nós agradecemos a oportunidade que você nos dá de podermos conversar juntos e juntas sobre a palavra do Senhor e que isso traga sentido para as nossas vidas. É uma grande oportunidade para nós, da primeira IPI de Guarulhos, poder participar contigo desse momento, ainda que seja por meios virtuais. Antes de nós irmos para a aula e também meditarmos na palavra, eu quero orar com você. Vamos orar? Senhor, Tu és o Deus que guia o seu povo, que conduz, que traz luz para as nossas escuridões, as nossas dúvidas e incertezas. Pedimos nessa hora que o Senhor ilumine os nossos corações, as nossas mentes. Também abençoe, Senhor, o Teu povo que participa e também os que não podem participar. Nos ajude, ó Pai, a sermos instrumentos do Senhor nos contextos mais desafiadores da vida. Pedimos, Senhor, que o Senhor cuide, sobretudo, daqueles que estão sofrendo, os enfermos, os necessitados, os aflitos, aquelas pessoas que estão sofrendo de angústia, e que nós, como igreja, tenhamos sempre olhar e coração sensível para com aqueles e aquelas que sofrem. Nós oramos e pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. O tema que eu quero propor para nós conversarmos hoje na aula é de Noé até José, a formação do povo de Deus. De Noé até José, a formação do povo de Deus. E na introdução eu quero já falar contigo sobre o objetivo da nossa aula. O objetivo da nossa aula hoje consiste em analisarmos a maneira como Deus se relaciona com os seres humanos e como esse Deus também atua no processo histórico, como esse Deus participa das nossas vidas através das nossas histórias. E eu te faço aqui uma pergunta que também é uma reflexão. Pense na sua vida, na sua família, naqueles erros e acertos que todos nós cometemos. Aliás, há quem diga que na vida a gente tem mais até erros, mas eles também são importantes, significativos para nós. Em tudo isso que acontece, em todas as nossas atitudes, o que você tirou de lição? Talvez a pergunta esteja ligada por que você está aqui hoje, né? Certamente Deus foi trabalhando a sua vida através das mais variadas histórias, usou pessoas, usou situações na sua vida que culminaram para que você fosse um homem, uma mulher, um servo, uma serva do Deus vivo e verdadeiro. E é um pouco disso que nós vamos falar. Assim, formou a história do povo de Deus. E nós vamos começar o primeiro ponto da nossa aula falando de Noé até Babel, né? Esse tempo. Né? Então, a história bíblica fala de Noé, um servo de Deus, um homem justo, uma pessoa íntegra, que no meio de um contexto totalmente desvirtuado, onde a violência predominava, o Senhor escolhe e dá a incumbência de Noé, dizendo que ele vai ser o responsável pela reconstrução, pois o mundo seria destruído. Vamos ler a palavra de Deus no livro do Gênesis, capítulo 6, ou 6º capítulo. Vamos ler dos versículos 11 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a terra, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Amém por essa palavra que nós lemos. Então está aqui a ordem do Senhor, né? Todo aquele contexto seria destruído por conta da violência dos seres humanos, como se algo nos dissesse o próprio ser humano destruindo com a criação e com ele mesmo, né? Um pouco aí para a gente pensar nas nossas vidas, né? Mas Noé e sua família foram escolhidos como pessoas íntegras para que mantivessem a história, né? Percebam
que lição importante, né? No mundo de violência, de conflitos e de destruição, as pessoas íntegras e justas, as que temem a Deus, essas são preservadas. Importante nós pensarmos nisso, né? Que o caminho de justiça, o caminho de integridade, de libertação proposto por Deus, é o caminho que nos preserva. Então vamos lá. E aí, depois desse dilúvio, essa família, juntamente com os animaizinhos, né, que eles trabalharam para que eles se mantivessem vivos, a importância de nós, como família, cuidarmos de nós mesmos, também de toda a criação que está à nossa volta, para que a história seja mantida. Essa família, com seus animaizinhos, eles se estabelecem numa planície chamada Sinear. Essa planície, ela fica, você pode visualizar no slide que está aqui ao lado, na Mesopotâmia. A Mesopotâmia, ela fica entre os rios Tigres e Eufrates. Lembrando lá da nossa aula de história, onde nós aprendíamos sobre as civilizações, né? E também um pouco de geografia. Essa Mesopotâmia, essa localidade, fica hoje, né, no nosso contexto, onde está o país do Iraque. Então está aí para você identificar. E ali naquela região, na Mesopotâmia, onde está hoje o país Iraque, a sociedade foi novamente se estruturando. Como nós falamos de uma descendência de uma família apenas, eles falavam todos a mesma língua, tinham os mesmos costumes, formação de uma cultura, porém, o ser humano toma uma decisão, né? E aí começa a formação de Babel, pensando no nosso primeiro tópico, de Noé a Babel. Babel é um projeto fruto da arrogância humana. O ser humano querendo tornar-se célebre, né, ocupar um local que não é dele, ele decide construir uma torre que o levasse ao céu. Vamos ler a palavra de Deus também no livro dos Gênesis, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 11, de 1 a 9. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviam-lhe de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo o tope chegue até aos céus, e tornemo-nos célebre ao nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, e que os filhos de Israel, os filhos dos homens, edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor dispersou por toda a superfície dela. Amém por essa palavra. Apenas uma correção, né? No versículo 5 eu disse, né? Os filhos de Israel. Não, são os filhos dos homens. Israel ainda não era nem povo aqui nesse contexto. Então a gente pode perceber que mesmo depois da violência humana ter destruído toda a criação, o ser humano não perdeu esse espírito arrogante. Ele quis ainda ser célebre, né? Se nós voltarmos ainda um pouco à história, o pecado nasce também um pouco dessa arrogância, das pessoas quererem ser igual a Deus. Aí é algo para a gente pensar, né? Então, a torre foi destruída porque as pessoas não conseguiam falar a mesma linguagem. Em lugares onde queremos nos ser célebres, tudo está propício para que seja destruído. Onde cada um fala uma linguagem, as coisas não prosperam. Segundo ponto da nossa aula, mas aí nós temos que entender que nós temos um Deus amoroso.
o Deus da aliança. E Deus faz uma aliança com Abraão e sua descendência. Então, Noé, sua família, foram mantidos por serem pessoas justas e íntegras. Em seguida, a Torre de Babel, o povo se confunde, eles são dispersados, né, por toda a terra, e Deus faz uma aliança com Abraão e sua descendência. Então, depois da manifestação de Babel, o problema da autossuficiência humana, as pessoas quererem ser igual a Deus, a narrativa bíblica se dedica aos semitas. Quem são os semitas? Os semitas são os descendentes de Sem, que é um dos filhos de Noé. Mais especificamente, o que nós temos na narrativa bíblica é Abraão, ou melhor, Abrão ainda, ele nem se chamava Abraão, pai da fé, o descendente e o patriarca do povo hebreu. E Deus, inclusive, muda o nome depois da aliança que ele faz com Abrão. Muda para Abraão agora. E a partir de Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas. Eu quero ler com você Gênesis, capítulo 12, versículos 1 a 9. Diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu da terra de Harã. Levou Abraão consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra de Siquém, até os carvalhos de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: Darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar, ou melhor, Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente. E aí ao oriente, ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Está aí, né? Deus escolheu Abraão, ou melhor, Abrão ainda, para que depois o nome dele se tornasse Abraão, e a partir desse chamado, todas as famílias fossem abençoadas. Percebe que tem uma coisa, Deus sempre escolhe pessoas íntegras, justas, mas desafia esses a expandir esse empreendimento aos outros. Né? Abraão não foi escolhido para ser ele e a família dele bendita, não, para abençoar todas as famílias da terra. Esse também é o nosso desafio. Né? Então eu quero, aí na história de Abraão tem muitas lições, dentre elas é que nós também somos chamados para abençoar outras vidas. Né? Terceiro e último ponto da nossa reflexão, da nossa breve aula aqui, é que a providência divina ocorre no desenrolar da história, até chegarmos em José. Então aqui você vai ver no quadrinho até um gráfico interessante para nós contarmos para os nossos filhos, para as crianças. Então, a partir de Abraão, né, na providência divina, Deus escolheu um servo dele, né, para que a partir dele outras famílias fossem abençoadas. Então, Abraão, com 75 anos, nós vimos no texto bíblico, ele foi chamado para sair da casa dos seus parentes e ir para uma terra que ele nem conhecia, mas que Deus o havia prometido. Abraão, depois de mais de 100 anos, né, quando ele já tinha mais de 100 anos, ele tem um filho, esse filho Isaque. Isaque tem seus dois pequeninos, Jacó e Esaú. Jacó tem 12 filhos, o que nós conhecemos como as 12 tribos de Israel, e fica aqui uma atenção especial para José, porque José é vendido por seus irmãos como escravo, né, vai para a terra do Egito e lá se torna governador do que deveria ser o maior império que se tem conhecimento dessa época.
Essas reflexões, né, vale para nós pensarmos quantos erros e desacertos nas histórias dessas famílias para que esse povo fosse formado. E eu quero deixar duas conclusões aqui, né, dois conceitos para nós estendermos aí depois cada um na sua casa. Primeiro, Deus age no meio das coisas da vida. Deus age por meio da sua família, dos seus relacionamentos, do seu trabalho. E como todas as áreas da nossa vida, nada é perfeito. Na vida, nós também temos problemas, crises, e as narrativas bíblicas estão aí para nos mostrar. Elas não escondem a arrogância humana, a violência, a falta de fé. Abraão, por muitas vezes, titubeou, né? O privilégio do pai para com seu filho José gerou ali um sentimento de inveja nos outros. Vejam só sintomas e sentimentos que não são nada santos ou puros, mas que mesmo esses conflitos, Deus usou esse contexto para formar o povo. Não que Deus seja conivente com isso, mas que Deus atua mesmo em meio às nossas imperfeições. Agora, o que fica muito claro aqui para nós é que Deus sempre age em favor da vida. Então, o povo tem que ter sempre essa característica, trabalhar sempre em favor da vida. Aí o seu Deus está. Erros e acertos fazem parte, mas a gente tem que sempre olhar pela manutenção e a preservação da vida. Quero deixar um versículo com você. Gênesis 45:5 diz: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Está aí, né? O José falando para os seus irmãos, dizendo que todos aqueles erros e acertos que aconteceram na família, Deus usou para que a vida fosse mantida, a história do povo fosse continuada. Segunda conclusão, quero ler com você o versículo 7 também, de Gênesis 45. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Está aí. Deus usando o processo histórico para que vidas fossem mantidas. A nossa tarefa como igreja, né, eu quero deixar essa reflexão para nós, a nossa missão como igreja, né, a missão que não é nem da igreja, é a missão de Deus, e nós, igreja, somos instrumentos de Deus nessa missão. A missão não é nossa, a missão sempre é de Deus. Então, nós, igreja, devemos nos preocupar, estarmos engajados com as causas e situações do nosso tempo. De uma forma ou de outra, nós devemos nos comprometer com a vida, preservar, conservar a vida das nossas famílias, dos nossos irmãos, das pessoas que habitam na nossa cidade. A igreja deve estar preocupada para a conservação da sucessão, da nossa história. O que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os que estão vindo, né? O que Deus quer do seu povo é isso, né? A missão de Deus para a igreja é essa, que nós podemos trabalhar sempre para a manutenção e conservação da vida. Bem, essa é a nossa conversa. Espero que desse papo, dessa conversa informal, saia algo relevante para a sua vida. Os textos bíblicos estão aí para você se dedicar e continuar estudando. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. A paz do Senhor a todos e todas.